digital está sendo o Black Mirror. É só a distopia, todas as desgraças possíveis que o digital pode trazer para a maluquice do mundo. Mas quase ninguém escreveu ainda sobre a utopia do digital. Eu sempre lembro do Aldous Huxley, que escreve uma distopia da tecnologia, que é o Admirável Mundo Novo, e depois, no fim da vida, escreve A Ilha, que poucas pessoas leram, que é uma utopia com a possibilidade do mundo hippie. É o primeiro hippie, é o primeiro texto hippie que propõe uma outra coisa. A utopia do digital, ela tá chegando tarde na literatura, mas ela já está começando a acontecer em vários lugares. Você tem acompanhado o Mídia Ninja? Sim, claro. Eu sou um dos fundadores do Mídia Ninja. Mídia Ninja nasce da compreensão do que é uma câmera em tempo real ao vivo. Ponto, mais nada. Uma coisa simples com uma tecnologia extremamente simples, sem muita traquitanda, mas uma câmera ao vivo num determinado momento. É claro que a câmera ao vivo você pode apontar para cá, você vai ter sempre a mesma discussão. Mas a câmera ao vivo, ela significa uma coisa que o broadcast evitou ao máximo. Exatamente. Quem pode não gostar dessa democratização, por exemplo, da possibilidade de fazer, de construir e de divulgar notícias? Quem pode não gostar? Os caras que ainda estão no esquema anterior, seja os grandes grupos de comunicação, os jornais, aqueles grupos pesados com muitos investimentos. Claro, de repente você pode fazer jornalismo, e um baita jornalismo, com uma camerinha e um microfone, e chegar no mesmo momento, ao vivo, a um monte de pessoas através de redes sociais. O que pode ter de ruim nisso? Nada. Pode ter de ruim para quem quer de fato manter a hegemonia. Agora, por isso que eu digo, o que está acontecendo, na verdade, é que esses grupos estão se sentindo ameaçados e vem uma violência atrás. Totalmente. Eu acho que todo esse discurso contra as redes sociais, contra a internet, é um mimimi daqueles que estão se sentindo ameaçados, né? Nessa hegemonia, né? E eu acho que o tempo mudou. Já estamos noutra época, a gente ainda não percebeu. E essas pessoas, aí sim concordo que são os últimos, vamos falar, pancadas, tentos de censura, estertores, essa palavra que está procurando, de um modelo que acabou. Um modelo que acabou nesse sentido de como fazer jornalismo, do que significava tentar controlar e manipular a opinião pública, etc. Isso não dá mais para fazer, não dá. Agora, redes sociais também, a internet pode ter a parte escura, né? Como falei. Mas eu acho que a parte positiva, a parte da democratização do acesso à informação é incrível. Ou seja, a gente ainda não percebeu o quanto maravilhoso isso. E como sem crise não há mudança, a crise para mim é extremamente bem-vinda. O Trump é uma demonstração da estupidez levada às últimas consequências. Esse cara é um doido, um maluco que perdeu totalmente a vergonha de se mostrar como ele tem. Ele tem uma arrogância, ele tem uma estética absolutamente semelhante ao Mussolini. Você já percebeu isso? Não, são os novos fascismos, né? E novos porque estão agora, porque na verdade são igualzinhos que os velhos, né? São fascismos, ponto, né? Estão aqui, estão na Itália, estão na Espanha também tem, estão no México também tem alguns partidos, alguns políticos. Essa ameaça da volta desses fascismos, bom, da volta real que está acontecendo, eu acho que a gente tem que estar muito alerta e ativa para que eles não fiquem. Que seja, como você falou, um estertor, que seja o último momento desses fascismos para desaparecerem. Porque, na verdade, é totalmente incongruente a volta desses fascismos nessa época. Só que agora tem tanta gente vendo e a molecada está crescendo com a informação em tempo real. Isso é, para mim, a revolução. O louco, o que eu tenho percebido, é que essa questão revolucionária, ela nasce na tecnologia, no último lugar que se poderia imaginar. Ou seja, para mim, um celular inteligente, um smartphone, é o coquetel Molotov do século XXI. Para o bem ou para o mal. Como te falei, a minha infância, né, e adolescência nessa cidade do interior
tivesse sido totalmente outra se eu tivesse tido acesso através da internet a toda a cultura, toda a informação que agora as pessoas têm, né? Olha, eu nasci, a minha infância foi algumas décadas antes da sua, eu sou de 43. A minha infância não tinha televisão, eu nasci em São Paulo e tenho o mesmo relatório que você tem da tua pequena aldeia na coisa. Eu, para ver filmes de Godard, eu tinha que ir para o Rio. Porque a Maison de France, no Rio de Janeiro, passava os filmes de Godard. Eu tinha que ir para o Rio para ver cinema. São Paulo não tinha nada, a gente não ficava sabendo de nada. A minha vida que vai de antes da televisão para o pós-TV, para a internet, é uma demonstração da aceleração da possibilidade de que dentro de uma geração se construa uma possibilidade que era completamente impossível imaginar. Por exemplo, todas as tecnologias sempre trouxeram mudanças profundas na política, só que a eletricidade leva 200 anos para se estabelecer como coisa revolucionária. Então isso vem se diluindo, enquanto que a internet, em menos de 25 anos, tudo isso está acontecendo. Mas aí tem uma questão que acho que é uma das coisas que estão ainda mal resolvidas, entre aspas, o nosso relacionamento com a tecnologia, que tem a ver com a velocidade, né? E tem a ver com o tempo. E tem a ver com que a gente está meio que atabalado, é a palavra? Meio que atabalhoado, né? A gente está meio que confuso diante de tanta informação, diante da rapidez com que chegam as coisas, e estamos perdendo espaço da reflexão, espaço de parar o tempo e falar, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo realmente. Tem muita coisa por aqui, eu não tenho tempo de parar, digerir toda essa informação, digerir tudo isso para me formar uma opinião e para partir daí sair para ação, né? Você não acha que isso pode ser uma coisa que está sendo ultrapassada? Esse tempo pode ser instantâneo, muito mais rápido do que ele era antes. Essa molecada que faz ligações de coisas não lineares, de coisas que estão assim. Não, na verdade, pode ser que isso seja uma percepção minha ou de você, porque nós somos imigrantes da tecnologia. Nós não nascemos com essas possibilidades. Provavelmente os que nasceram já no 2000, para eles não seja uma questão. Eles sejam capazes de reagir e de atuar muito mais rápido do que a gente, né? A gente está ainda num esquema de precisar desses espaços da reflexão. Mas eu ainda assim acho que por exemplo, no caso da literatura, tem um problema complicado que tem a ver com a fragmentação da atenção, com o fato de que a gente está lendo muita coisa, mas está lendo sempre coisas muito breves, sempre em diagonal e de um jeito interativo. E, por exemplo, eu que sou romancista, o espaço do romance cada vez está mais ameaçado porque o romance precisa de um tempo de escrita longo e também precisa de um tempo de leitura longo, né? E nos tempos de hoje, onde todo mundo faz alguma coisa por 1 minuto, 2 minutos e vai para outra coisa, não dá para ler um romance desse jeito, entendeu? A literatura, lógico, também está se transformando, está entrando em outros formatos, romance breve, romance fragmentário, etc. Mas romance em si, enquanto gênero, precisa de uma atenção, de uma concentração, que esses tempos que a gente está vivendo, tão velozes, tão rápidos, parecem que excluem esse tipo de leitura, né? Eu diria para você que não foi o digital que introduziu isso na literatura, foi a história em quadrinho. Pois é, pode ser. E de fato, o auge da novela do romance gráfico, da novela gráfica, do quadrinho, tem a ver com o formato, né? Ele conecta mais com os tempos, né? O romance está no perigo de ficar como uma coisa do século XX, né? Quando já era, na verdade, era uma coisa do século XIX, né? tá ficando um gênero meio que anacrônico. Talvez, mas eu fico feliz de ver que a gente comunga de alguns pontos em comum em relação a essa. Eu fiz essa pergunta para todo mundo, a gente vai editar isso, depois vai ser divertido olhar como que isso sai. Falou, obrigado aí, você quer? Não, eu agradeço para vocês e nada. Tá bom, valeu, um abraço. Bom, muito bom.